Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos fazer um podcast bem raizão, só áudio gravado, já fiz isso outras vezes. Tatu está no município de Guaraciama, em Minas Gerais, aqui no norte de Minas. Mais ou menos uns 80 quilômetros de Montes Claros. Tatu está participando do projeto Rondon e como bom canelado ele não deixou os episódios gravados. Então vamos fazer uma gravação diretona, tá ok? E provavelmente os próximos 2 episódios, sem contar esse, vão ser feitos por aqui também. Se der certo eu vou trazer os meninos da equipe da UFLA, né? O projeto Rondon, um projeto muito bonito, muito gratificante. Hoje estou gravando para vocês no 3º dia de atividades na cidade, então os 2 primeiros foi muito legal, e à medida que a gente vai andando, vocês vão acompanhando as redes sociais do Tatu para ver o que a equipe da UFLA, né? Sigam também a UFLA no Rondon, que é o Instagram oficial da nossa missão aqui, então sempre vai tendo informações lá. Mas vamos falar de fruticultura hoje, e a ideia é a gente retomar um pouquinho a série de defensivos, né? Foi quando o podcast entrou em ato, a gente estava falando deles. E por que a gente tem de retomar isso aqui? Primeiro porque tem de acabar, e porque é algo muito importante, né? Isso, ontem conversando com um técnico da Emater aqui sobre uma das oficinas que nós vamos ministrar, ele foi muito honesto comigo, falou: olha, Pedro, se você conseguir pedir para a população rural cuidar das plantas, fazer a irrigação quando possível, lógico, mas fazer as caudas, né? Aplicar os defensivos, e quando eu falo defensivo, jovens, vocês já sabem minha postura. Defensivo é qualquer substância, qualquer produto que a gente vai aplicar para controlar uma praga e doença na nossa frutífera, independente se é biológico ou químico, tá bom? Ou sintético, né? Quase todos são químicos. Então isso é importante, ele me pediu isso para reforçar e logicamente já puxou, né? Ele usou uma palavra assim: eles acham que é só plantar. E hoje na nossa agricultura, na nossa fruticultura é o que mais acontece. Lógico, temos fruticultores profissionais que estão no ramo, eles já entendem essa importância. Mas para fruticultores amadores, ou de quintal, ou de casa, da sacada, e principalmente para quem quer começar na fruticultura comercial, parece que isso não entra na cabeça. Que eu tenho de ajudar a planta a se proteger. A função da aplicação dos defensivos é essa. A gente está tirando a planta do ambiente em comunidade, do ambiente ultra diverso, tá? Onde eu tenho vários micro-organismos, vários inimigos naturais que podem ajudar ela a se defender, né? A comunidade ajudando na sanidade de todos, e estou colocando ela toda enfileirada com mais um monte de amiguinha parecida, se não for um clone dela, né? E isso faz com que eu tenha uma seleção e um empobrecimento, e quando eu falo empobrecimento entre aspas, tá? Lógico, não vai ser um ambiente tão diverso, mas pode ser um ambiente rico em diversidade também. Porém, eu começo a limitar as opções. Quando eu trabalho no monocultivo, limitando as condições, eu estou limitando a microbiota, os micro-organismos, os insetos, né? E outros seres que estão ali. Por quê? Vai ficar só os seres adaptados à nossa frutífera e aquele ambiente. E isso é um prato cheio para as pragas e doenças. Se a gente tiver só um organismo exposto ao outro e um deles for patogênico, vai haver interação, né? Lembrando que sempre para o estabelecimento de uma praga e doença, eu preciso do mínimo 4 condições. O pessoal da fitopatologia fala 3, mas eu preciso ter o hospedeiro. Então, se eu tenho uma goiabeira, por exemplo, e eu não quero ter problema com ferrugem, eu preciso trabalhar a ferrugem. Senão, o ciclo normal da interação hospedeiro-patógeno, ele se fecha. Então, em algum momento eu vou ter o patógeno, o fungo, a praga
ávida por predar nosso hospedeiro, que é a nossa planta. E para esse match acontecer, o que eu vou precisar? De uma condição ambiental perfeita, principalmente quando a gente fala em doenças. Tá? Então eu vou precisar de um certo grau de umidade, uma certa temperatura, para que o nosso funguinho consiga fazer a infecção. E no ambiente de monocultivo a gente favorece isso, porque tem um monte de hospedeiro. Tendo um monte de hospedeiro, eu consigo aumentar a quantidade de fungo. Lembra da cadeia trófica, né? Quem preda sempre é menor quantidade, né? No caso de fungo e planta, se for contar o indivíduo é injusto, mas em volume de matéria seca aí, volume de matéria orgânica dos bichinhos, você tem muito mais planta para ele predar do que fungo em peso, né? Então esse é o perrengue. E em algumas ocasiões o monocultivo é mais fácil ou já foi implantado há alguns anos, né? Sistemas multidiversos de produção são complexos de trabalhar. Às vezes, para quem está começando, para quem não tem condições de estar fazendo um cultivo intensivo, né? Quando a gente fala em cultivo intensivo, ter uma presença forte ali para manejar o ambiente, o monocultivo às vezes facilita. Só que nós temos esses problemas, nós temos de ajudar nossas plantas a se proteger. A gente tirou a grande habilidade dela e a grande vantagem que ela tinha em estar numa comunidade que um ajuda o outro, e ela tem que se virar sozinha, ou senão ela vai ter amiguinhos que vão ajudar ela, mas que padecem do mesmo problema. Isso complica. Bom, então os defensivos vêm para dar esse suporte. Então muitos produtores chamam defensivo de remédio. Não é tão bem como remédio, mas pode ser encarado como, né? Nós temos remédios curativos e remédios preventivos, né? No caso que o Tatu está falando, o preventivo sempre é melhor, porque eu não deixo a infecção se estabelecer. Então eu não preciso trabalhar com uma carga muito grande do remédio, é bem menor, que ela vai nos proteger, vai nos imunizar, entre aspas, tá ok? E vai trabalhar. O curativo, o mal já está feito, então a gente tem de eliminar o mal e ainda recuperar o dano. Sempre é mais prejudicial, a gente demanda mais a planta quando a gente trabalha só no curativo. Tá? Então a necessidade de aplicar os defensivos vem justamente daí. Mesmo em sistemas mais diversificados, né, com consórcios na entrelinha ou mesmo sistemas agroflorestais, é importante trabalhar eles. Eles vêm para ajudar nossas plantinhas a defender, para a gente trabalhar. E a gente vai usar eles quando? No preventivo, como eu já falei para vocês, em momentos certos. Lembra lá do episódio lá para trás, tu não lembra nem o número, mas está lá entre os primeiros, quando a gente fala em fenologia da planta, que é o crescimento da planta ao longo do ano, das estações. A gente usa o defensivo com base nessa fenologia. Falei para vocês o triângulo da interação patógeno-hospedeiro. Eu preciso ter o hospedeiro, eu preciso ter o patógeno, né, a minha praga doença, e eu preciso ter uma condição ambiental favorável. Lembra que o Tatu falou que às vezes são 4 fatores. E qual que é esse quarto fator? Para algumas pragas e doenças, elas ainda precisam que a planta esteja receptiva numa determinada época. Por exemplo, tem patógenos que só entram na planta durante o florescimento. Então, se eu, sabendo que esse patógeno pode ocorrer na minha área, fazer uma ação preventiva com algum defensivo sintético, biológico, ou mesmo algum indutor de resistência, né? A planta ela consegue se defender contra esses patógenos. Se eu estimular ela a se defender, às vezes o patógeno não entra. E isso vai facilitar. Então, eu tendo esse conhecimento, a gente consegue controlar as plantas, mesmo em sistemas diversos, né? Então, fazer as caudas, fazer o remédio, aplicar os defensivos, é isso que a gente precisa saber. Eles são extremamente importantes para a saúde e para a qualidade do alimento. Lembrando que plantas, frutas infectadas, né? Às vezes elas podem aparentar estarem sadias, mas o fungo já colonizou, as hifas já estão lá, né? As hifas é a perninha e a boca do fungo.
Então ela ajuda, ela já está absorvendo nutriente e criando substâncias que na grande maioria são micotoxinas e são prejudiciais à nossa saúde. Tá ok? Então eu ter essa ação de manter minhas plantas sempre protegidas é mais interessante. Às vezes a aparência tá legal, mas no interno não tá valendo de nada, tá? Então o defensivo serve para isso, para manter a sanidade e a segurança alimentar dos nossos alimentos, tá? E agora eu falei segurança alimentar já sabendo que vai puxar polêmica, porque quando os defensivos, tanto químico ou biológico, é usado da maneira correta e adequada, seguindo bula, intervalo de entrada, período de carência e condições ambientais para aplicação, o resíduo dele é ínfimo, não causa problemas. A grande questão é nosso imediatismo. A gente quer que a praga, a doença, ocorra antes, suma de forma muito rápida, né? Fazer manejo integrado, que a gente prevê monitorar, vai deixar de lado, que seria o mais importante para a gente posicionar muito bem o defensivo, tá ok? Então, jovem, isso é de extrema importância de entender o que? Se a gente usa da forma correta, o efeito é sinérgico, é positivo. Se a gente usa de forma errada, né, e o ponto que eu quero chegar é o quê? Que às vezes, por praticidade, eu repito o mesmo defensivo várias vezes, mesmo alguns biológicos. E isso vai causar o quê? Que meus patógenos, minhas pragas tenham resistência e eu vou demandar mais produto, mais ingrediente ativo para estar arrumando isso aí. E aí dá ruim, né? Dá muito ruim. E o defensivo fica errado por uma ação nossa, como agricultor, como técnico, ou mesmo como amador, né, produtor de quintal, que acaba que a gente precisa às vezes jogar alguma cauda, algum defensivo, e a gente perde uma baita tecnologia e bota a nossa saúde no risco. Tranquilo, jovem? Então, entendam isso, os defensivos são necessários quando usados de forma correta. À medida hoje que nós estamos resgatando, né, uma agricultura multidiversa, multicultura dentro do mesmo hectare, vamos dizer assim, com certeza a demanda vai diminuir de produtos externos, né, tanto biológicos como sintéticos, e aí o aluno chamando o Tatu para tomar café da manhã. Mas à medida que a gente vai voltando, né, recuperando essa agricultura diversificada, a gente consegue ter mais ferramentas de trabalho, né, as técnicas integradas de cultivo. Então o policultivo sempre vai ajudar, só que no sistema comercial ainda ele é muito difícil, demanda uma quantidade de área e uma organização que uns 90% dos agricultores não tem e não se interessa por buscar. Tá ok, jovem? Então, defensivo sempre é a última opção de controle de pragas e doenças. Já falamos de manejo integrado de pragas. A gente tem várias outras opções, a gente tem várias outras formas de manter nossa planta saudável, mas em algum momento um defensivo vai ser importante, tanto para prevenir como para curar alguma doença. Fechado, jovens? Então, hoje é por aí. Hoje um áudio extremamente raizão, mas com muita boa vontade para ter sendo feito. E acredito que uma mensagem aí valiosa para a gente refletir sobre o uso de defensivos, tá? Então, não deixe de seguir o Tatu nas redes sociais, Instagram, TikTok, X, Threads, não sei se assim se fala, mas estamos lá também. E curtir nosso conteúdo, postar com os amiguinhos, que é um conteúdo que a gente faz com muito carinho aí. No mais, um abraço e até semana que vem.